E aí, tudo bom? Espero que você esteja bem, espero que você esteja tranquilo e em paz e que tudo esteja correndo bem na sua vida. Estou muito feliz que você está aqui mais uma vez para assistir mais um vídeo dessa segunda temporada sobre Ellen White. Nesse vídeo, nós vamos avançar na nossa cronologia, nós vamos avançar na nossa linha do tempo e você vai conhecer muitas coisas sobre o começo da carreira e do ministério de Ellen White. Bom, como o próprio nome do vídeo já diz, nesse vídeo nós vamos tratar sobre um evento específico. Na verdade, esse episódio aqui vai ser dividido em 3 partes. Essa é a parte número 2. Portanto, se você não assistiu a parte número 1, corre lá, assiste a parte número 1, e essa é a parte número 2. E a 3 já está quase pronta, vai ser lançada na semana que vem. Nesse episódio, nessa parte, nesse capítulo desse episódio, nós vamos tratar sobre o começo e os eventos anteriores ao culto que aconteceu em Atkinson, quando estavam envolvidos Ellen White, Tiago White, Israel Damon, Dorinda Baker e muitos outros. Não são informações fáceis de digerir, mas eu garanto para você que depois desse episódio você vai começar a entender um pouco mais como tudo começou. Eu sei que muitas pessoas no decorrer desse episódio vão questionar as informações desse vídeo, mas eu tenho uma surpresa para você na próxima parte, na terceira parte desse mesmo episódio, na semana que vem, onde nós vamos compartilhar com vocês todas as informações, fontes, PDFs, opiniões oficiais, incluindo da igreja, da Andrews University e também de historiadores relacionados à organização adventista. Esse não é um assunto alheio à organização, muito pelo contrário. A igreja adventista tem pleno conhecimento sobre esses eventos, sabe exatamente como tudo ocorreu, e se você nunca ouviu falar, é justamente porque não era interessante para a organização. Mas, como nós estamos aqui justamente para desenvolver uma linha cronológica de como as coisas aconteceram e de como tudo se desenvolveu, é importante que nós sejamos transparentes também com relação a esse assunto. Portanto, são essas as informações que nós temos para agora, antes do episódio começar. Pegue sua pipoca, relaxe, sente no seu sofá, ou no seu quarto, ou no lugar mais confortável que você tenha próximo de você. É um episódio longo, que vai demandar muito da sua atenção e também muito da sua compreensão com relação à linha do tempo que está sendo construída. Portanto, desejo para você um bom episódio e nos vemos logo em seguida no decorrer desse episódio e também na semana que vem. Um abraço. Durante o período do final dos anos 1700 até 1920 nos Estados Unidos, as mulheres enfrentaram inúmeras restrições legais e culturais. Aqui estão alguns exemplos de coisas que as mulheres eram proibidas de fazer durante esse período. Votar. As mulheres não podiam votar até a 19ª emenda à Constituição dos Estados Unidos fosse ratificada em 1920. Possuir propriedades. Em muitos estados, as mulheres não tinham permissão para possuir propriedades em seu próprio nome até meados do século XIX. Servir em júris. As mulheres eram geralmente excluídas de servir em júris até meados do século XIX. Participação na política. As mulheres foram excluídas da maioria das atividades políticas e não eram autorizadas a ocupar cargos públicos. Trabalhar como advogada. As mulheres não eram autorizadas a exercer a advocacia até o final do século XIX. Frequentar a faculdade. As mulheres eram amplamente excluídas do ensino superior, sem nenhuma possibilidade de conseguir uma formação acima do ensino básico infantil. Manter, guardar ou administrar os seus próprios ganhos.
Na maioria das regiões, os ganhos de uma mulher eram legalmente propriedade do seu marido, e ela não tinha direitos sobre qualquer valor, mesmo que ela os tivesse recebido. Se divorciar dos seus maridos. O divórcio era difícil de obter e muitas vezes exigia prova de infidelidade ou abuso, o que para os costumes da época causaria um efeito dominó negativo em sua posição social e novas oportunidades de relacionamento. Trabalhar em diversas ocupações. A grande maioria dos empregos eram fechados às mulheres e aqueles que eram abertos muitas vezes pagavam 1/3 comparado aos que os homens, mesmo se ambos estivessem fazendo o mesmo trabalho. Estes apenas são alguns exemplos das muitas restrições que as mulheres enfrentaram durante esse período. Então você deve estar se perguntando: o que se esperava das mulheres que viviam na época de Ellen White? O que a sociedade, a família e o mundo esperavam das mulheres naquela época? Durante esse período nos Estados Unidos, esperava-se que as mulheres aderissem certas posturas e normas sociais. Confira algumas expectativas colocadas sobre as mulheres durante esse período. Tarefas domésticas. Esperava-se que as mulheres administrassem a casa, incluindo cozinhar, limpar e cuidar dos filhos. Casamento e maternidade. Esperava-se que as mulheres se casassem e obrigatoriamente tivessem filhos, e seu papel principal era o de ser esposa e mãe. Modéstia e virtude. Esperava-se que as mulheres fossem castas e virtuosas, e seu comportamento era examinado de perto pela sociedade, incluindo a vigilância das próprias mães, sogras, tias e as matriarcas da sociedade. Submissão. Esperava-se que as mulheres fossem 100% submissas aos homens, incluindo seus maridos e pais, obviamente, mas também a submissão a homens da sociedade em situações aleatórias do dia a dia. A palavra de um homem sempre valeria mais do que a palavra de uma mulher. Piedade. Esperava-se que as mulheres fossem religiosas e frequentassem a igreja regularmente. A ausência em qualquer culto era apenas justificada em caso de doença grave. Educação limitada. A educação das mulheres muitas vezes se limitava à leitura, à escrita e à aritmética básica, que se concentrava principalmente em prepará-las para as tarefas domésticas. Silêncio e passividade. Esperava-se que as mulheres fossem quietas e passivas, e suas opiniões e vozes eram frequentemente ignoradas ou descartadas. Em sua privacidade íntima com os seus maridos, a mulher era proibida de se expressar de qualquer forma e a sua passividade era uma suposta demonstração de carinho. Decoro. Esperava-se que as mulheres se vestissem e se comportassem de maneira apropriada para sua classe social. Este não era um período na história onde as mulheres tinham muitas possibilidades, mas a sociedade entendia que as mulheres, em alguns casos, poderiam estender sua participação em áreas além de seus lares. Mulheres que não desejavam se adequar aos papéis e expectativas tradicionais enfrentaram desafios significativos na busca de carreiras. No entanto, haviam algumas opções limitadas disponíveis para as mulheres que queriam trabalhar fora de casa. Vamos a alguns exemplos. Educação e ensino. Uma das poucas profissões abertas às mulheres nessa época era o ensino, principalmente nas escolas primárias. Enfermagem. Outra profissão disponível para as mulheres era a enfermagem. Embora ainda não fosse uma profissão muito respeitada devido ao fato de que elas obrigatoriamente precisariam tocar, ver e manipular o corpo de dezenas de pessoas. Escrita. Algumas mulheres seguiram carreiras como escritoras, publicando livros e artigos sobre uma variedade de tópicos. Um pequeno número de mulheres se tornaram atrizes, embora essa fosse considerada uma profissão escandalosa por muitos naquela época. Arte e música. As mulheres que eram habilidosas nas artes, como pintura ou música, podiam seguir carreiras como artistas e musicistas. Serviço doméstico. Embora não seja uma profissão altamente desejável, algumas mulheres trabalhavam como empregadas domésticas em outras famílias. Empreendedorismo. Algumas mulheres iniciaram seus próprios negócios, como, por exemplo, costura ou chapelaria. Trabalho social. Algumas mulheres se envolveram no trabalho social,
defendendo reformas como o sufrágio feminino ou melhores condições de vida para os pobres e principalmente o abolicionismo. Ainda haviam outras áreas muito peculiares nesse mesmo período que atraíram dezenas de mulheres no século XVIII e XIX. Eram conhecidos como mesmerismo, hipnotismo, transe e visionismo. Vamos falar sobre alguns deles. O mesmerismo e o transe eram outros fenômenos que surgiram durante esse período. O mesmerismo era uma prática que envolvia a indução de um estado de transe através do uso de sugestões e técnicas hipnóticas, e acreditava-se que tinham propriedades curativas. O hipnotismo, que é uma técnica usada para induzir um estado de transe também, em que uma pessoa é mais suscetível a sugestões e é frequentemente usado para fins terapêuticos, surgiu como um campo de estudo no final do século XVIII e no início do século XIX. O visionismo. Algumas mulheres ficaram conhecidas como visionárias, alegando ter visões ou experiências espirituais durante estados de transe completo. Essas mulheres frequentemente viajavam e davam palestras públicas, atraindo grandes multidões e ganhando um certo grau de fama. No entanto, suas reivindicações foram frequentemente recebidas com ceticismo, e elas também enfrentaram um estigma social e críticas por suas crenças e práticas não convencionais para aquela época. É importante observar que essas opções eram limitadas e as mulheres que seguiam carreiras fora de casa muitas vezes enfrentavam discriminação e obstáculos significativos. Em muitos casos, durante o período do mesmerismo, transe e visionismo nos Estados Unidos, as mulheres eram acompanhadas por um manipulador ou um gerente masculino que daria a segurança e administraria os aspectos financeiros de suas apresentações ou palestras. Esses homens geralmente desempenhavam um papel significativo nas carreiras das mulheres, ajudando a conseguir reservas e administrar a publicidade, por exemplo. Eles também eram responsáveis por cobrar os ingressos do público e administrar as finanças das turnês ou apresentações destas mulheres, que aconteciam em residências privadas ou em grandes salões com centenas de pessoas. Em alguns casos, a relação entre as mulheres e os seus agentes masculinos era mais próxima, com estes homens fornecendo, por exemplo, apoio emocional, atuando como confidentes e até mesmo como parceiros românticos. No entanto, é importante notar que nem todas as mulheres que se envolveram em mesmerismo, transe e visionismo durante esse mesmo período foram acompanhadas por agentes masculinos. Algumas mulheres trabalhavam de forma 100% independente, gerenciando suas próprias reservas e finanças. Além disso, embora o papel destes homens fosse frequentemente importante, nem sempre era positivo. Alguns deles exploravam as mulheres com quem trabalhavam, aproveitando-se de sua vulnerabilidade e lucrando com suas atuações sem oferecer apoio ou remuneração adequada. Em meio a estas práticas, um fenômeno começou a acontecer logo após o segundo grande despertamento do final do século XVIII e no começo do século XIX. Algo que iria transformar a relação entre o religioso e o oculto, e as mulheres seriam parte fundamental desse movimento espiritual. No começo de 1800, havia uma forte conexão entre a prática do mesmerismo, transe e visionismo e os movimentos religiosos do segundo grande despertar. Nos Estados Unidos, principalmente no século XIX, muitas mulheres que se engajaram nessas práticas também estiveram envolvidas em movimentos religiosos e enxergavam suas experiências como uma evidência legítima de um despertar espiritual ou uma intervenção divina. Em particular, a prática do espiritismo, que surgiu em meados do século XIX e envolvia a comunicação com os espíritos dos mortos, estava intimamente ligada ao mesmerismo e ao transe e ao visionismo. Muitos médiuns espíritas afirmaram entrar em estado de transe durante suas sessões, e alguns até afirmaram receber mensagens de espíritos enquanto estavam nesses estados. Algumas mulheres muito famosas que estiveram envolvidas no mesmerismo, no transe e no visionismo durante o século XIX incluem Anne Lee, também conhecida como Mãe Anne,
foi uma líder visionária e religiosa que fundou a Sociedade Unida dos Crentes na segunda aparição de Cristo, comumente conhecida como Shakers, uma comunidade religiosa que praticava o celibato e a vida comunitária. Lee afirmou ter tido visões e experimentado revelações divinas, o que a levou a pregar uma mensagem de arrependimento, pureza e comunidade. Catherine Crowe, uma autora que escreveu extensivamente sobre mesmerismo e outros fenômenos sobrenaturais e que afirmou ter tido visões e sonhos proféticos. Emma Harding Britten, uma médium espírita e autora que viajou extensivamente pelos Estados Unidos e Europa, dando palestras e demonstrações de suas habilidades. Mary Baker Eddy, fundadora da Ciência Cristã, um movimento religioso que enfatizava a cura espiritual e afirmava ser baseado nos ensinamentos de Jesus Cristo. Eddy afirmou ter experimentado uma cura por meio do mesmerismo da década de 1860, que ela acreditou por tê-la levado a desenvolver os princípios da ciência cristã. Harriet Martineau, escritora britânica e teórica social que escreveu extensivamente sobre o mesmerismo e estados de transe e que afirmou ter tido visões e sonhos proféticos. Sarah Helen Whitman, poeta e escritora americana que esteve envolvida no movimento espírita e afirmou ter tido visões e se comunicado com os espíritos. Cora Richmond, uma médium espírita americana conhecida por suas habilidades de falar em transe e cura, e que viajou pelos Estados Unidos e Europa dando palestras e demonstrações. Victoria Woodhull, uma sufragista americana, espiritualista e defensora dos direitos das mulheres que afirmava ter habilidades psíquicas e em se comunicar com os espíritos. Ellen G. White, escritora cristã americana, evangelista e cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. White afirmou ter tido muitas experiências visionárias ao longo de sua vida e seus escritos sobre saúde, educação e questões sociais, segundo ela, foram revelados diretamente por Deus. As experiências e ensinamentos de White foram semelhantes em muitos aspectos aos de outras mulheres envolvidas no mesmerismo, no transe e no visionismo durante o século XIX. Mas foi no início de 1845 que Ellen Harmon iniciou sua jornada oficial como mais uma visionária do seu tempo. Bom, como você viu, a vida das mulheres não era lá muito fácil. E, infelizmente, essa era a estrutura, esse era o tecido social no qual as mulheres caminhavam naquele período. E, apesar das limitações, como você acabou de ver, muitas mulheres tinham diversas opções, ainda em meio a tanta dificuldade, para atuar em áreas profissionais, como você viu. Mas você percebeu também que existia uma classe de mulheres que trabalhava num setor muito específico que se envolvia com espiritismo, espiritualismo, hipnotismo, mesmerismo, e isso era algo comum na época. Na verdade, essa era uma prática bastante comum, não era pública, não era assim à luz do dia que as coisas aconteciam, mas era algo muito comum. E Ellen White se tornou mais uma delas. Cada uma, é claro, dentro da sua caixinha, dentro do seu universo espiritual ou religioso, dê o nome que você quiser, mas ela participava dessa mesma classe de mulheres. Portanto, como você vai ver agora no próximo segmento, vamos continuar caminhando com a história e você vai aprender mais coisas ainda sobre como tudo começou. Mas um aviso, ela se encontrou com um camarada chamado William Foy e esse momento pode ter mudado muitas coisas. Em 1835, William Foy, um afro-americano que vivia na região nordeste dos Estados Unidos, entregou seu coração a Cristo e tornou-se membro da Igreja Batista do Livre Arbítrio. Em 1842, enquanto William Miller estava pregando sobre o fim do mundo, William Foy se preparava para ser ordenado como ministro episcopal batista e ele teve duas visões. Por causa dessas visões, Foy começou a viajar pela área local, relatando suas visões a vários grupos milleritas. Ele afirmou ter recebido uma série de visões de Deus e publicou um panfleto intitulado A Experiência Cristã de William Foy. As visões de Foy eram altamente controversas na época,
pois desafiavam a noção predominante de que apenas homens brancos poderiam receber revelações divinas. Apesar disso, Foy tornou-se um orador popular e viajou por todo o nordeste dos Estados Unidos, apresentando suas visões para grandes audiências. Ele ganhou seguidores entre o público branco e negro, e sua mensagem de igualdade espiritual tocou o coração de muitas pessoas. O historiador adventista do sétimo dia, J. N. Longborough, escreve: com bom domínio da linguagem, com apurado poder descritivo, ele causava sensação por onde passava. Ele era convidado para ir de cidade em cidade para contar sobre suas visões maravilhosas que havia visto. Para acomodar as multidões que se reuniram para ouvi-lo, grandes salões foram preparados, onde ele contava a milhares o que lhe havia sido mostrado do mundo celestial. Certa vez, Foy visitou Portland, em Maine, cidade de Ellen Harmon, em 1844. Ele foi aceito pelo líder milerita local, John Pearson, e Foy havia ido até lá para contar suas visões no salão onde os mileritas Ellen Harmon e sua família frequentavam. Em uma entrevista, Ellen White revelou que assistiu às palestras de William Foy tanto em sua cidade natal, Portland, quanto na cidade vizinha de Cape Elizabeth. Ela disse: ele veio até o nosso salão onde a gente frequentava, o Beethoven Hall. Isso foi pouco tempo depois das visões de 1842 em Portland, Maine. Fomos até Cape Elizabeth para ouvi-lo palestrar. Papai sempre me levava com ele quando íamos assisti-lo. Isso foi antes de conhecê-lo mais de perto. Com o tempo, Ellen Harmon tornou-se bem familiarizada com William Foy e as visões que ele dizia receber de Deus. Delbert Baker, um escritor adventista do sétimo dia, autor de um livro que foi dedicado a William Foy, disse: Ellen White disse muitos anos depois que tinha cópias das visões de Foy e que tinha ouvido o visionário falar em várias ocasiões. Então, ela estava familiarizada com ele e com seu material. Em dezembro de 1844, depois do desapontamento, Ellen Harmon supostamente teve sua primeira visão. O mesmo autor adventista, Delbert Baker, escreveu: pouco depois de Ellen ter sua primeira visão, Foy a procurou e expressou seu desejo de falar com ela. Referindo-se a esse encontro com ele, ela disse: tive uma entrevista com ele. Delbert continua: não temos registro da conversa deles entre Ellen White e William Foy, mas muito provavelmente Ellen e Foy trataram de falar sobre as visões e o que ela tinha visto e o que ele tinha visto, e talvez os fenômenos físicos que aconteciam durante as visões de ambos. Na mesma noite, após a conversa pessoal entre Ellen White e William Foy, Ellen estava programada para falar sobre sua primeira visão em uma reunião realizada a leste de Portland. Sem que Ellen soubesse e sem avisá-la com antecedência, Foy decidiu comparecer na reunião. Enquanto Ellen falava e descrevia a visão que havia recebido, Foy se levantou, interrompeu Ellen e disse em alta voz que a visão que ela havia recebido era exatamente o que ele tinha visto antes nas visões dele. Ele se desculpou pela interrupção na reunião e foi embora, e nunca mais teve contato com Ellen White depois disso. Mais tarde, em 1845, William Foy publicou e registrou os direitos autorais de todas as suas visões, o que muitos acreditam ter sido um movimento para evitar que outros visionários utilizassem as suas visões como parte das apresentações deles. Ellen Harmon deixou sua casa em Portland, Maine, em janeiro de 1845, com apenas 18 anos de idade. Segundo o que ela diz, ela teve uma visão em dezembro de 1844, bem como um chamado para viajar e compartilhar a sua visão com outros mileritas no estado do Maine. O grande desapontamento ocorreu 3 meses antes e a população conservadora da Nova Inglaterra não conseguia ainda entender por que o milerismo havia sobrevivido aos amargos desapontamentos tanto de 1843 e 1844. Mesmo antes dos desapontamentos, muitos acreditavam que haviam argumentos suficientes em favor de uma vida santa, regrada e respeitosa, mas sem necessariamente alinhar esse comportamento a um suposto retorno eminente de Cristo. Enquanto a maioria dos mileritas silenciosamente se juntou às principais denominações clássicas,
como os batistas, metodistas, entre outros grupos, os grupos dos crentes adventistas fanáticos e espiritualizadores foram se espalhando por todo o nordeste dos Estados Unidos, alguns deles na cidade natal de Ellen, Portland. Eles adoravam, tecnicamente, com propriedade de conduta no Beethoven Hall. No entanto, as reuniões dos outros adventistas, onde Ellen participava, preferiam as reuniões que eram exclusivamente nas casas particulares e com cultos que eram caracterizados pelo beijo santo, gritos e cantos altos, prostrações físicas, lava-pés promíscuos, batismos múltiplos por imersão da mesma pessoa, estranhas exibições de humildade voluntária, como por exemplo engatinhar, latir, e as apresentações de alguns visionários, que eram principalmente mulheres. A primeira viagem de Ellen Harmon a levou de sua casa em Portland, Maine, para a cidade de Polônia, cerca de 70 quilômetros ao norte do estado. Ela viajou de trenó com o seu cunhado, Samuel Foss, para visitar suas irmãs, onde ela relatou publicamente, pela primeira vez, longe de Portland, a visão que supostamente ela teria recebido de Deus. Ela então seguiu para a cidade de Orrington, 150 quilômetros a nordeste, onde ela conheceu, segundo ela, Tiago White. Os dois jovens viajaram juntos então para Garland e depois retornaram cerca de 10 quilômetros para a cidade de Exeter, onde ficariam na casa de um homem chamado Israel Damon. Nessa casa, Ellen teve a sua segunda visão durante um culto privado que ocorreu na residência deste homem. Em seguida, todos viajaram para a cidade de Atkinson e lá a permanência deles se estendeu além do planejado, e uma Ellen White que poucos conheciam se revelou pela primeira vez. Ao longo da parte final deste episódio, iremos mencionar muitos nomes, documentos e detalhes de um dos momentos mais críticos e reveladores da vida de Ellen White. Por essa razão, iremos organizar a narrativa através dos personagens que estavam presentes naquela noite de 15 de fevereiro de 1845. Este é Israel Damon, pregador viajante da região do Maine, que era licenciado para pregar, liderar e organizar cultos. Ele já tinha mais de 10 anos de experiência em pregações e originalmente pertencia à Igreja Cristã Universalista. Israel Damon havia se convertido ao millerismo e, após o desapontamento, se tornou membro do grupo dos Adventistas Espiritualizadores, que acreditavam que a porta da graça estava fechada e Deus não salvaria nenhum ser humano após 1844. Ele era conhecido por suas pregações que estimulavam os milleritas a parar de trabalhar, pois Cristo estava muito perto de voltar, e qualquer atividade profissional deveria ser deixada de lado. Esse ponto se tornou um problema sério porque 90% da região era formada por trabalhadores rurais e havia uma lei que proibia que as pessoas deixassem o campo e parassem de trabalhar simplesmente por uma questão de segurança alimentar da população. Israel Damon desafiava a lei local e era conhecido como um vagabundo arruaceiro que estimulava o crime. Esta é Ellen Harmon. À época, ela era uma moça jovem com uma saúde debilitada de apenas 18 anos de idade. Ela era considerada uma visionária, ou seja, uma mulher que recebia visões e fazia revelações para as pessoas. Ela havia recebido autorização da família para viajar e pregar sobre a visão que ela havia recebido em sua cidade, Portland. Após receber sua segunda visão em Exeter, Ellen continuou sua viagem oficial, porém agora na companhia de Israel Damon e Tiago White. Esse é Tiago White. Ele é da cidade de Palmyra, que não ficava muito distante de Atkinson, onde estavam, cerca de 27 quilômetros. Tiago White havia se juntado ao movimento millerita e, após o desapontamento, decidiu continuar em diversos grupos que se formaram. Ele não pertencia a um movimento ou grupo exclusivo. Ao contrário disso, ele trafegava entre os crentes adventistas, que eram conservadores e tradicionais, como também entre os fanáticos. Após conhecer Ellen Harmon, ambos decidiram viajar juntos, o que era incomum para a tradição social da época, sendo que eles não eram casados. Este é James Eyre Jr.
Ele era o proprietário da casa onde a sequência de cultos liderados por Israel Damon aconteceram na cidade de Atkinson. Essa é Dorinda Baker, uma outra visionária de 23 anos de idade adventista que era conhecida por ter uma saúde fraca e debilitada também. Ela era conhecida por suas visões e revelações que eram oferecidas durante os cultos organizados pelos líderes. Esse é Joseph Moulton, xerife policial da região de Atkinson. Ele foi o oficial que respondeu ao chamado naquela noite. Este é William C. Crosby. Ele estava presente na noite de 15 de fevereiro e participou do culto. Ele também foi uma das testemunhas durante o julgamento. Esse é Joel Dorr, amigo de Israel Damon e participante dos cultos que estavam acontecendo na região. Joel estava presente em diversas noites e também na noite do dia 15. Este é George S. Woodbury, adventista espiritualizador e seguidor de Israel Damon e Ellen Harmon. Ele estava presente em diversas noites e testificou no julgamento. Todos eles estavam presentes na noite do dia 15 de fevereiro, incluindo outras pessoas que serão citadas a seguir. Porém, estes eram os personagens principais diretamente envolvidos nos eventos que aconteceram. Israel Damon organizou uma série de 9 noites de cultos em Atkinson. Ele era o ancião responsável pelos encontros. Porém, ele destacou Tiago White como sendo o líder de algumas noites. Ambos também tinham responsabilidades como a pregação da noite, a organização da sequência dos eventos, batismos e assim por diante. A noite do dia 15 de fevereiro de 1845 chegou e, como combinado, todos se reuniram na casa de James Eyre Jr., na parte sudoeste da pequena cidade de Atkinson, no leste de Maine, que estava cedendo sua residência há alguns dias. Quase 30 centímetros de neve já haviam caído na cidade vizinha de Bangor naquele mesmo mês. O meteorologista de Bangor descreveu aquele sábado, dia 15, como nebuloso e com neve e granizo. Para você ter uma ideia, a temperatura máxima durante o dia era de 0 graus, mas caiu para menos 7 graus às 9 horas da noite, e os visitantes, todos eles, chegaram de trenó, vindos de outras cidades como Exeter, Garland, Orrington, etc. Uma das razões pela qual a residência da família Eyre havia sido selecionada era a proximidade do conhecido Dead Stream, como um dos seus afluentes mais próximos do local, porque serviria também como o local de batismos, os conhecidos batismos gelados, que mais tarde seriam parte da história daquela noite. A reunião foi presidida por Israel Damon e Tiago White e contou com a participação das convidadas especiais, as visionárias, a senhorita Dorinda Baker, de Orrington, e a jovem senhorita Ellen Harmon, de Portland, bem como também o ancião Hall e o ancião Wood. Cerca de 60 pessoas se reuniram naquele dia. Eles entraram na casa por volta das 7 horas da noite e iniciaram suas atividades como pregações revezadas entre os líderes, cantorias e orações. Naquela noite, muitas pessoas que estavam presentes já haviam participado de outras reuniões do grupo, porém, algumas pessoas estavam ali pela primeira vez. Pois é. Tiago White era de Palmyra, Dorinda Baker, de Orrington, Ellen Harmon, de Portland, Israel Damon, de Exeter. Essas 4 pessoas estavam trabalhando juntas para um objetivo comum que você precisa entender. Israel Damon tinha uma profissão de produzir cultos, ou seja, de gerar cultos. Ele criava os eventos e, através desses eventos, ele tinha uma renda. Nos eventos, ele também pregava o que ele acreditava ser a doutrina correta, que era a doutrina do adventismo, da porta fechada e de que ninguém mais vai se salvar, etc, etc, que você já aprendeu na primeira temporada. Porém, ele precisava chamar a atenção das pessoas para ir para o culto, para ir para esses eventos, certo? Quem eram as principais estrelas do show? Eram as visionárias. E nessa época, nesse evento e nessa noite, Ellen Harmon e Dorinda Baker eram as convidadas especiais. E por essa razão, a audiência do culto, numa noite de inverno, a menos 7 graus,
e com 30 centímetros de neve, chamou a atenção de tantas pessoas. Israel Daymond tinha a fórmula perfeita para encher os cultos. Basicamente, se enchiam os cultos por causa das revelações, das visões e também de tudo mais que acontecia ao redor desse formato de culto. Bom, esse episódio é a parte número 2 e nós iremos para a parte final na semana que vem. Eu espero que você tenha gostado, deixe seu comentário, participe aqui abaixo e na próxima semana nós vamos trazer as opiniões oficiais, documentações históricas e tudo disponível para que você faça download para os seus estudos. Um abraço e nos vemos na próxima semana.